Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para que a gente possa conversar sobre Jesus e saúde mental, enfocando as leis morais da vida e a psicologia, a psiquiatria, o espiritismo. Mais uma vez estaremos aqui com o nosso amigo Sérgio Lopes. Hoje falando sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, nessa perspectiva espírita, psiquiátrica, psicológica, pensando na nossa saúde mental. Eu convido você para que fique conosco, então, mais uma vez, depois da nossa vinheta. Muito bem, Sérgio. Estamos aqui mais uma vez fazendo essa trilha, né, sobre as leis morais da vida, enfocando as várias casas mentais, conforme o livro No Mundo Maior nos traz, através da psicografia de Chico Xavier. E a ideia é que hoje a gente possa fazer uma reflexão sobre a lei de justiça, amor e caridade, e como essa lei repercute não só na nossa convivência com a sociedade, mas na nossa convivência com a transcendência divina e a nossa convivência conosco. Daí, portanto, uma esfera psicológica, daí, portanto, uma esfera psiquiátrica, se pensarmos em algum adoecimento, mas uma esfera filosófica, uma esfera metafísica. Queria, então, deixar com você as palavras iniciais, Sérgio. Olá, Léo. Olá, amigos. Uma satisfação muito grande estar na sequência do nosso trabalho na TV Mansão do Caminho, dentro dessa trilha de estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos possibilitou o desdobramento no estudo da obra O Cérebro Triuno, e que tem sido objeto da nossa reflexão aqui, junto com todos, para pensarmos o que hoje nós podemos entender sobre esta denominação, que Kardec preferia tanto trazer no formato de lei, de justiça, amor e caridade, né? É desta vez. E acho que este é um ponto muito importante, porque, como temos visto, existe uma trajetória de níveis mais primitivos ou mais primários ou mais iniciais do nosso desenvolvimento psicoespiritual, que começou lá atrás, já desde a lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução, que foram níveis mais ligados a este campo da nossa vida na Terra, da nossa vida como seres humanos. E nesta viagem nós viemos desenvolvendo esta possibilidade de pensar que essas variadas leis são níveis de desenvolvimento das nossas condições internas. Portanto, quando chegamos no nível mais intermediário, já encontraremos as leis que estudamos aqui, que estão gravadas nos canais da TV Mansão do Caminho, como lei de sociedade, lei de igualdade, trabalho, progresso. Todas essas leis que compõem a nossa vida enquanto seres humanos no campo prático da nossa existência atual. E, finalmente, agora nós chegamos num terceiro nível, um terceiro patamar, que da última vez nós tivemos a oportunidade de ver sobre lei de adoração, esse canal de comunicação com esta dimensão transcendente e os nossos potenciais mais elevados, nesse terceiro degrau, no terceiro andar da casa mental, conforme André Luiz Calderaro, e que agora nos dá a chance de encontrarmos esta outra lei, que parece ser a lei culminante. Estamos chegando no topo da montanha, usando a metáfora da montanha de Jesus. Quando nós chegamos nesse nível e falamos de amor e caridade, nós estamos falando de outras condições. Muitas dessas condições que nós estamos falando, que iremos falar aqui, serão muito por nós conhecidas, principalmente por indivíduos, seres que já conseguiram transitar na plenitude por estes níveis. E nós estamos engatinhando, e em alguns momentos nós já nos abeiramos das experiências do amor e da caridade. Então, esse é um capítulo muito bonito, eu espero que a gente possa percorrê-lo
com muita gratificação para todos nós. Parece-me que Allan Kardec, ao escrever a codificação, e aí escrever especialmente o Livro dos Espíritos, onde nós estamos nos debruçando nessa parte, ele parte de alguns princípios. Primeiro, ele parte do princípio de que Deus existe. Ele não faz um debate sobre se Deus existe ou não. Ele já pergunta que é Deus. Se ele pergunta que é Deus, é porque ele está pressupondo que a existência de Deus não é algo mais a ser questionado, ou aqueles que estão em dúvida vão buscar talvez outras fontes sobre essa dúvida. Ele já parte desse pressuposto. Da mesma forma, ele parte do pressuposto que em Deus existindo, existem ordenamentos, existem leis, existem regimentos universais. E aí é interessante que a gente fez uma análise anterior sobre o Sermão do Monte e as virtudes que acompanham. E esse Sermão do Monte e essas virtudes que o Sérgio desdobrou, ela tem total relação com as leis morais, inclusive em relação, às vezes, de causa e efeito. Porque quando nós vamos estar, digamos assim, atuando de forma comportamental, de forma psíquica, pensamentos e íntima, né, nós estaremos em sintonia com o universo, em sintonia com as leis universais, com as leis morais. Isso vai nos desenvolvendo. Esse desenvolvimento vai nos aperfeiçoando e esse aperfeiçoamento ele se traduz em virtudes. Então, leis morais e virtudes, elas têm uma ligação, digamos assim, bilateral de causa e efeito. Uma leva à outra. Né? Quando nós estamos observando essas leis morais, ficamos mais virtuosos e a virtude desenvolvida nos leva à ampliação das leis morais. Por que esse é um debate interessante? Porque Kardec coloca Sócrates e Platão como sendo uma doutrina precursora da doutrina espírita, e ele esmiuça isso bem em um Evangelho segundo o Espiritismo. E o debate, um dos debates principais que Sócrates e os discípulos, mas aí Sócrates na centralidade fez na sua época, foi com os sofistas. E os sofistas, eles colocavam que as virtudes, todas essas coisas seriam apenas convenções humanas, né? Pegando a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, uma ideia pré-socrática dos filósofos iniciais. Os sofistas, eles colocavam a tal ponto isso, que um deles, chamado Górgias, fez um elogio, que seria assim um enaltecimento a Helena de Troia, dizendo que a guerra de Troia não teria sido causa dela, ao contrário, ela teria sido vítima, porque na época dos gregos, eles achavam que era muito diferente a ideia da vontade dos gregos. É como se os humanos, na Grécia Antiga, eles não tivessem vontade, eram os deuses que atuavam, né? A vontade era externa, né? Então, Helena teria sido vítima da vontade dos deuses, não era culpa dela, ela devia ser enaltecida. Mas aí, no outro dia, né, ele vai lá e critica, né? Então, ele faz uma acusação a Helena e, no dia seguinte, corrigindo, ele faz um elogio. E aquelas mesmas pessoas que condenaram Helena a partir do seu discurso também absolveram Helena a partir do discurso. O que é que Górgias quis fazer? Ele quis dizer que não existia o certo e o errado. Não existia, portanto, uma coisa da virtude, não existia o bem, não existia o amor, né, do ponto de vista da natureza. Era tudo uma convenção que a gente podia, digamos, converter as pessoas a partir de uma sofisticada oratória. Verdade, sofista e sofisticado, né, a partir de uma retórica bem feita. Mas aí Sócrates, também usando a retórica, ou seja, um discurso muito bem construído, ele tenta demonstrar, em toda a sua obra, a existência natural da virtude, que existe na natureza. Então, é muito bem posto Allan Kardec, é muito bem posto por Kardec, que o Espiritismo é uma consequência também da visão socrática, que Sócrates traz um prelúdio. Por isso que ele já parte do pressuposto das leis morais. Ele não vai se deter ali muito se existe, se não existe. Em tendo em vista que Deus existe, como é que é essa manifestação? E as leis morais seriam as manifestações de Deus, digamos assim, no universo, e a partir da qual nós podemos nos conectar. E aí o amor, a justiça e a caridade seriam a culminância, porque desde tempos imemoriais, né, Deus é visto como essa visão do amor, especialmente a partir de quem? A partir
acho que de Sócrates, né, também, quando ele vai falar Deus é uma causa abstrata, vai falar do amor, vai falar da justiça, tem as virtudes socráticas, né? Mas, sobretudo, a partir de Jesus, tanto que os discípulos deles vão dizer Deus é amor. Então, nessa perspectiva, Sérgio, como é que a gente poderia, talvez, pensar o amor? Porque é muito abstrato, né? O amor é uma coisa muito abstrata, e esse mesmo amor que pode gerar um ciúme possessivo, destruidor, uma guerra egóica para sobrepujar os meus contra os outros, é esse amor também que é uma esfera divina. E aí, como é que a gente pode pensar o amor nessa perspectiva que eu estou colocando? Uma expressão de Deus, uma lei natural, uma coisa que existe por si, independente do nós, mas que nós podemos nos embrenhar, digamos assim, nesse amor universal. Penso que logo a seguir a gente pode ver quais são os ingredientes do amor, né? Que o amor é uma palavra bonita, uma palavra querida, que a gente gosta tanto de usar, mas se a gente prestar atenção e ver o que existe dentro vamos dizer assim, da substância do amor, existem coisas bastante difíceis de alcançar. Mas antes disso, eu gostaria me suscitou a ideia, enquanto tu falavas, Léo, que Kardec já trazia esse esforço de concentrar aquilo que Jesus havia ensinado numa máxima, que se tornou a máxima moral da doutrina espírita. Ele dizia que não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, quer dizer, como é que se ama a Deus? Amor é uma abstração. Como é que se verifica esse amor? Ele disse, olha, não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Então, o amor verdadeiro, ele se verifica na ação, na relação. O amor, ele não está no isolamento, ele não está em cima de uma montanha de uma pessoa sozinha. Ela precisa praticar o relacionamento para ter a chance de praticar a caridade. E aí, então, ele segue e diz que todos os deveres do homem, no sentido de ser humano, do homem e da mulher, se encontram resumidos neste ensinamento moral. Qual é o ensinamento moral? Fora da caridade não há salvação. Então, se falava muito na salvação, que a pessoa através da fé se salvava, que se salvava através da igreja, do lugar onde a pessoa ia, e ela se salvava. Como se existisse um juiz externo, novamente a ideia de algo externo, premiando e castigando as adesões ou não adesões das pessoas em relação àquilo que era considerado mais valioso. Então, a doutrina espírita sela esse ensinamento de Jesus, porque Jesus, durante a sua passagem, acho que vale até a pena daqui a pouco a gente citar algumas delas, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, quando Jesus destitui qualquer ideia de privilégio de raça, de privilégio de prática religiosa, de privilégio de cargos sociais, enfim, e ele coloca na atitude e no sentimento ligado à atitude na ação da caridade. Então, nesse momento, Jesus destitui qualquer possibilidade de nós situarmos nessa ou naquela religião, ou nesse e naquele tipo de comportamento, qualquer padrão de regra moral. E ele coloca neste sentimento que se transforma em ação, que é o sentimento de amor, que se apresenta, obviamente, através da atitude. E aí Kardec, ao perceber isso, que foi motivo de muitas disputas religiosas, inclusive de divisão de grandes religiões, né, como foi o caso do protestantismo, com o catolicismo, o Espiritismo diz assim, não, é fora da caridade. A caridade não é apenas uma prerrogativa de quem está dentro de uma igreja ou de um centro espírita, não. Uma pessoa caridosa, ela pode não ter religião nenhuma. E aí, então, o topo moral do ensinamento espírita, nós estamos no topo, falamos no início, é a caridade, né? É a caridade. Agora, essa colocação ainda carrega em si um resquício de uma tradição religiosa que a gente precisa questionar. Quer dizer, não há salvação. Que salvação é essa que Kardec está falando? Que a doutrina espírita pode nos remeter? Porque a ideia de salvação nasce também do conceito religioso, né?
Salvação tem a ver com aquela ideia de um lugar teológico, né? Que a pessoa se salva e ela vai para o céu. Se ela não se salva, ela vai para o inferno. Então, esta salvação como espíritas, nós precisamos questionar, porque nós sabemos que não existem esses lugares teológicos, esses lugares definitivos. A pessoa cumpriu a regra conforme a lei, ela vai para o céu. Ela não cumpriu a regra, ela vai para o inferno. Né? Então, de que maneira nós podemos entender essa ideia da salvação? Ela é uma alegoria, novamente, para estados emocionais e de evolução espiritual que são transitórios. Né? Então, a salvação ela não se refere a um lugar, ela é um estado de alma, né? Que em algumas situações emocionais, né, de tormento ou de aflição, a gente pode dizer a pessoa está no inferno. Né? Ou de beatitude interna, de satisfação, a pessoa está no céu. Várias vezes durante a nossa existência aqui, nós estamos no inferno ou no céu. Né? E sabemos que um espírito, quando vai para o plano espiritual, dependendo da condição da consciência que carrega daqui, ele poderá continuar permanecendo naquele estado de mente, de tal modo que ele acredite realmente que ele está dentro de uma condição infernal, ou então que ele já se libertou disso, e aí então está numa condição melhor. Então, quando Jesus diz assim, que o amor ele cobre a multidão dos pecados, e o Espiritismo diz que fora da caridade e salvação, nós estamos falando da mesma coisa, ou de algo muito próximo, que são essa iniciativa do amor ao próximo, da prática da caridade, que vai nos trazendo condições internas mais satisfatórias, e nós vamos nos tornando mais felizes. Quando nós observarmos a obra de Chico Xavier, que ficava até altas horas da madrugada com aquelas pessoas, trazendo as mensagens consoladoras, fazendo a caridade, muitas pessoas dizem, nossa, como ele é bondoso, porque ele se sacrifica pelo próximo. E muitas vezes ele diz assim, não, mas não é um sacrifício, é um prazer. Eu me sinto na necessidade pessoal de trabalhar dentro desta modalidade, que é de interação com o próximo. Então, existem alguns prazeres da alma que só são possíveis quando já se consegue chegar nesse nível de ação, fazendo com que a gente questione, que não é para todo mundo, e que também a pessoa não pode esperar alcançar de um pulo só essas condições mais elevadas da alma, que vêm com o tempo, através do desenvolvimento das virtudes. A doutrina espírita e o próprio Kardec, portanto, eles dão uma dimensão psicológica à salvação. Eles tiram da dimensão teológica e da dimensão externa para a dimensão interna. E é interessante que a gente percebe que não é só a doutrina espírita, na realidade, que dá essa dimensão psicológica. Quando a doutrina espírita é codificada, estamos falando do século XIX. Século XIX é quando a psicologia experimental surge. É quando a psicologia se desgarra da filosofia e vira um campo mais científico. Então, perceba que Allan Kardec, ao escrever a Revista Espírita, ele colocava Jornal de Estudos Psicológicos. Quando você vê ali o William Crookes, junto em Londres, era a Sociedade de Estudos Psíquicos. Então, naquele momento que a ciência psicológica nasce, o Alexandre Exakov, por exemplo, sugere o termo psicologia experimental para um congresso. É como se aqueles estudiosos, e Kardec inserido, ele percebe a dimensão psicológica dessa ideia, desses fenômenos, né? Então ele traz para si. Então a doutrina espírita traz uma visão psicológica. Então quando a gente vê hoje obras, e aqui a gente está na TV da Mansão do Caminho, que tem com a inspiração maior a Joana de Ângeles, que traz uma obra psicológica. Aí algumas pessoas pensam assim como se fosse algo de moda, algo de modismo, mas a gente perceber desde o início da doutrina espírita essa dimensão para si mesmo. Se pegarmos a ideia da caridade, né, como você bem colocou, e no teu capítulo aí você também desdobra, a epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele fala que fora do amor, fora da caridade, né, a gente não teria outra possibilidade, né? A caridade seria a força maior. E aí ele vai
descrever algumas características da caridade, mas eu queria trazer aqui outra fala dele, que assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu via como menino. Agora, como homem. Aí ele fala assim, agora eu vejo em parte, mas então, no futuro, eu verei face a face. Agora eu vejo como que em espelho no futuro. Então, ele dá uma dimensão também de alguma coisa mais interna, né? Assim, ele não está falando assim, hoje eu sou um homem, amanhã eu serei um anjo, ou hoje eu sou um anjo. Ele vai falar de uma dimensão de amadurecimento de visões que vão ampliando as camadas de percepção. Então, óbvio que ele não falou da mesma forma que agora você está dizendo, que Allan Kardec colocou da salvação como algo psicológico. Mas é como se ele estivesse também dizendo que as nossas percepções fossem mudando ao longo dos ciclos da nossa vida. Então, é uma dimensão psíquica, né? E uma dimensão de percepção, e por isso que essa epístola ficou com tanta autoridade, né? Em que ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, né? Se eu não tiver caridade, eu nada serei. Ele vai falar essa dimensão também da importância do amor, e ele já vai descrevendo. Eu acho que ele também já tem essa percepção de que a gente precisa descrever um pouco quais são as faces do amor, para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Sim, Léo, eu acho que ali ele já estava dizendo isso, tanto que hoje nós podemos voltar a ele e pensar com mais profundidade a sua colocação. Entender que a salvação ela não é um julgamento exterior, está dito ali, né? Ela é uma ação pessoal, né? Quer dizer, é o próprio indivíduo que ele se salva a si mesmo, né? Não se dá na esfera assim de um tribunal, mas se dá num único lugar onde pode ser percebida a lei de Deus. Qual é esse único lugar que é percebida a lei de Deus? Será o nosso próximo assunto, né? Na consciência interna. Então, essas abordagens nos remetem a uma espécie de uma síntese de entendimento que a gente pode encontrar nexo entre elas. Ou seja, e aí uma perspectiva do que... Porque, assim, existem traduções, né? Numa visão mais teológica e linguística também, existem traduções que às vezes intercambiam algumas coisas com amor, outras com as palavras caridade, né? E na discussão talvez linguística teológica faz sentido você ter uma exatidão dos termos. Numa dimensão psicológica que a gente está colocando, eventualmente a gente pode pensar bem, se esses termos eles se perduraram, né, por tanto tempo assim, é porque são termos que, na verdade, talvez sejam fáceis. E as línguas, às vezes, são pobres mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, a língua grega. O grego era, sobretudo, um intelectual, um pensador, um esteta. Um intelectual e um esteta. E eles pensavam muito nas minúcias, né? Então, sobre o tempo, ele não tinha uma palavra só única para o tempo, ele tinha mais de uma palavra para dizer o tempo, né? O tempo cronológico e um tempo que era mais do psicológico, o amor. Então, aí quando você vai para a língua latina dos romanos, os romanos são mais práticos e conquistadores. Então, eles acabam simplificando. E várias palavras que do grego você tinha 3 termos para tentar designar esferas da mesma realidade, eles sintetizam. E na sintetização, isso se perde. Então, é preciso entender que, às vezes, por exemplo, a Bíblia, né? A linguagem bíblica está escrita em grego, inclusive, porque o grego era a linguagem, mas não era um grego, era um grego já mais popular. Então, existem, assim, adaptações. E por isso que talvez seja interessante estudar a filosofia grega para entender essa dimensão psicológica que esses gregos davam, né? Há um filósofo chamado Pierre Hadot, que diz assim, a filosofia antiga como um exercício para a alma, a filosofia antiga como um ensaio psicoterapêutico mesmo, assim, para uma tranquilidade da alma. Então, nesse sentido, amor, caridade, qual o termo correto que estava na epístola? Bem, parece que são faces da mesma moeda, né? São faces porque é uma lei de Deus, um tronco. E desse tronco tem várias faces. Então, essa subdivisão que Kardec coloca são subdivisões didáticas, mais ou menos como o psiquiatra, quando vai estudar a mente humana, na disciplina de psicopatologia, em que você vai estudar o humor, vai estudar o afeto, vai estudar a consciência, vai estudar o pensamento. Aí a gente fala assim para o aluno, olha, tudo é a mente, é o fato psíquico, é o fenômeno psíquico.
mas cada um desses capítulos que a gente vai estudar agora em aula são desdobramentos didáticos para a gente poder acessar a mente. Então, quando a gente desdobra essa lei de Deus em lei de amor, de justiça e caridade, é um desdobramento didático para acessar um ângulo dessa lei que é tão complexa que, se a gente não simplificar, a gente não consegue nem penetrar, racionalmente falando. Então, parece que esse tronco aí que Kardec agora vai colocar, amor, justiça, caridade. O amor é como se fosse assim a inspiração, né, a conexão, a caridade, o desdobramento, e a justiça, a balança de como deve ser feito esse desdobramento para com o outro e para consigo. Eu vejo muito essa imagem assim, sério. Sim, do equilíbrio, né? A ideia do equilíbrio, sim. Eu fiquei pensando assim, Léo, enquanto você falava, que talvez o que Paulo fez posteriormente na Epístola aos Coríntios possa nos dar a condição de entender quais são essas características do amor, né? Em determinado momento, a gente usa essa passagem como amor. Em outros momentos, a gente usa como caridade, né? Talvez tenha a ver com essa colocação que você fez, assim, de que nesse linguajar sintetizado, em dados momentos, essas duas configurações, amor e caridade, porque, na verdade, o amor parece estar mais ligado a uma maneira de sentir, né? Mas essa maneira de sentir só se demonstra através de algum tipo de ação, de demonstração. E a demonstração ágape, vamos dizer, do amor é a caridade, né? Então, eu fiquei pensando que Paulo de Tarso, quando ele traz na Epístola aos Coríntios, ele vai dizer quais são as virtudes desse amor, né? Quais são os ingredientes do amor. E ali ele traz, aí pode nos ajudar também a ver. Ele diz que a caridade é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, né? Parece que ele está dizendo assim que na caridade o indivíduo ele não anseia por reconhecimento, né? Por isso que ela é serena, ela é despretensiosa, ela é paciente, ela sabe esperar. Mas não é a caridade que sabe esperar, né? Ele está fazendo uma alegoria. É o ser que, desenvolvido interiormente, adquiriu uma virtude, que é a capacidade de tolerar, que é a capacidade de não ser impulsivo. Então, aí nós já estamos falando de perspectivas psicológicas. Por exemplo, quando ele diz a caridade não é invejosa. A caridade não é invejosa, quem é invejoso é o ser humano. Né? Mas ele está se referindo que o ser humano que inveja, ele ainda não está neste nível. Ele ainda está no nível abaixo. E a gente sabe que a inveja, ela é a cobiça destrutiva, né? De querer apenas para si alguma coisa e mais do que isso, não aqui, que o outro não tenha também. Então ele precisa destruir. Eu cobiço o que você tem e eu não quero que você tenha. Então eu preciso fazer de alguma coisa que só eu tenha, né? A caridade é o oposto disso. Ela não requisita nada para si, ela deseja oferecer. Pelo contrário, ela abre mão. Mas, novamente, não é a caridade, é o indivíduo, é a pessoa, é o ser humano que já atingiu essa condição. E eu estava pensando, Léo, assim, que qual é, vamos dizer assim, a matriz estrutural do ser humano que precisa estar melhorada nesse campo? É o seu narcisismo. É o seu narcisismo. Porque se uma pessoa é muito narcisista, e aí quando dizemos narcisista, é patologicamente narcisista, porque, novamente, já falamos aqui, mas é sempre bom frisar que o narcisismo é uma parte do desenvolvimento, é o que constrói a nossa autoestima, a capacidade da gente gostar da gente, de gostar de querer coisas boas para a gente, da gente se cuidar. Então, o narcisismo, ele não é mau. O narcisismo primário, que é natural, que vem conosco, mas uma vez acontecendo falhas no desenvolvimento e prejuízos, e isso tem a ver também com a evolução espiritual, o indivíduo se torna excessivamente narcisista. Então, o narcisista, ou a narcisista, é que é invejoso, que é temerário, que é precipitado, que não sabe esperar, que se enche de orgulho, que só cuida dos seus interesses. Então, na mensagem evangélica,
tem essa colocação de que Jesus, quando ele vem nos trazer a boa nova, ele vem enaltecer os valores que são de lapidação desse narcisismo exagerado. Né? E aí nós vamos ver, realmente, porque uma pessoa que já saiu do centro do universo como uma prerrogativa básica, tem pessoas que são o centro do mundo, né? Tudo tem que girar em torno delas. Então, qualquer coisa que fuja à sua centralidade, ela inveja. Ela precisa destruir, critica os outros. Aí tem que ser tudo do jeito dela, então ela é apressada, ela tem que fazer com que as coisas aconteçam. E olha que interessante quando ele diz, a caridade é paciente, ela é branda, é benfazeja. Por quê? Porque não é pretensiosa. Só não tem uma pretensão. Está tudo bem. Para ela, se as coisas acontecerem num ritmo natural, está tranquila, ela não se sente ferida por isso. Porque ela não está ansiando por um reconhecimento. Né? Eu acho muito linda a parábola do bom samaritano, porque mostra bem isso aí. Né? Rapidamente, Léo, né? A parábola do bom samaritano é aquela que o homem que está passando pela estrada, ele toma uma atitude diferente da do sacerdote e do levita. Né? Tanto um sacerdote passa ao largo daquele homem caído, e o levita passa ao largo também, quando estavam caminhando de Jerusalém para Jericó. Então, Jesus toma o sacerdote como alguém instituído por uma religião consagrada, e o levita, que era considerado alguém de muito valor social. Então, esses não tiveram compaixão, não tiveram consideração, não foram benevolentes, portanto, não foram caridosos. E aquele homem que passa pelo lado, que é um samaritano, considerado uma pessoa de má vida pela tradição, né? E estando em viagem, então ele teve piedade, ele se identificou, colocou as faixas na ferida daquele indivíduo caído, né? E levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. Mas cuidou dele de uma maneira muito interessante. Ele deu as moedas, os 2 denários, né, para o hospedeiro e disse, cuida dele, porque quando eu voltar eu te pago tudo que é despesa que você tiver. Então, só aí já vemos assim, que não há vamos dizer assim, um personalismo naquela ação. Ele não está preocupado em ser reconhecido. Tanto que ele deixa o indivíduo lá para ser cuidado e ele vai cuidar das coisas dele. Depois ele volta para ver se foi bem cuidado. Só aí nos mostra como a caridade tem qualidades que a gente precisa desenvolver. Né? Esse trecho já daria um trabalho inteiro para a gente fazer. Mostrando assim, nos parece, o que temos aí? Temos alguém que toma uma atitude por alguém que não conhece, mas que se identifica empaticamente e tem compaixão, ou seja, se eu estivesse passando por isso, eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Então ele faz. E ele faz e leva o indivíduo para lá, mas ele não fica assim, ó, eu vou te deixar o meu endereço, o meu nome, porque depois eu quero uma retribuição. Você vai me devolver isso aí, você vai falar bem de mim para os outros. Se fosse hoje em dia, Léo, seria assim, filma para colocar no Instagram, para aparecer nas redes sociais. Hoje tem a caridade das redes sociais. A pessoa faz, mas ela precisa do like, ela precisa que os outros saibam. Não é caridade, isso é uma exibição. Né? Não é dessa caridade que Jesus está falando. Ele está falando da do samaritano, aquele que é um anônimo, que socorre um outro anônimo, e que depois, assim, e não se desvia. Isso é uma outra coisa interessante. Caridade não se desvia. A pessoa faz e não fica parado para ver qual é o resultado. Vamos ver qual foi o resultado do que eu fiz. Então, ele segue viagem. E depois ele volta, mas não é também para receber o reconhecimento. É para ainda ajudar no lugar daquele que não pode, fazer alguma coisa por ele. Então, ele é despretensioso, né? Ele não é precipitado, ele não ostenta de forma nenhuma. Então, são essas virtudes que Jesus está falando, né? Que são tão importantes. Nos dias de hoje, isso aí parece ser ainda uma questão muito mais importante, porque os veículos que fazem menção ao estímulo exagerado do narcisismo, eles são muito maiores. A possibilidade da fama e da necessidade da fama, ela é muito mais instantânea. Então, fica muito mais aguçado o personalismo. Por isso que eu acho que a doutrina espírita, ao nos trazer esse tipo de valor, ela novamente
faz a mesma provocação que Jesus fazia. Assim, que lugar que nós queremos ocupar? No lugar de um desenvolvimento moral ou no lugar de um desenvolvimento narcísico? Parece que passa muito por aí essa questão. Resumindo assim, o dilema entre ser, ter, parecer e agora aparecer, né? Então são 4 esferas e aí, de certa forma, coloca esse diálogo e esse embate, que é sempre importante a gente perceber que temos dentro de nós para podermos dialogar conosco e entender o que é que está nos motivando mais, né? É o ser, é o ter, é o parecer ser, ou o parecer ter, ou o aparecer, né? Porque aí a gente está pensando no diálogo entre 2 esferas nossas, que a gente pode chamar de ego e self. Self, essa conexão com o divino. O ego, aquilo que nos estrutura enquanto seres, mas que nos leva até determinado local. Porque, eventualmente, quando a gente pensa assim, eu queria pegar, inclusive, essa fala de Paulo, a caridade não é invejosa. Quando nós estamos imbuídos, né, pela caridade, a gente tem que perceber assim, olha, o que é que está me movendo? É a caridade do ser, do self, ou é a caridade do ego, do parecer, né, do aparecer, que, portanto, é vaidade no sentido eclesiástico do termo, né? Porque a inveja, quando nós somos movidos por inveja, a gente sempre está intranquilo e insatisfeito, porque a inveja faz assim com que eu perceba que a existência do outro é uma ameaça para a minha existência, né? A potência do outro ameaça a minha potência. Então não dá para, a inveja nos diz que não dá para ter 2 pessoas aparecendo, porque tem que ser eu que tenho que aparecer, né? Então a inveja sempre me traz insatisfeito. É diferente da admiração. São pontos que têm uma convergência assim. Quando eu invejo, eu estou olhando para o outro. Eu só invejo porque eu estou olhando para o outro, não estou olhando para mim. Eu só invejo porque eu tenho insegurança de mim. E aí é o dilema do narcisismo, né? O grande ponto do narcisismo mais extremo é a insegurança. Então, por isso que todos nós temos o nosso narcisismo, porque todos nós temos uma certa insegurança. Quando nós tivermos a segurança de nós mesmos, dessa autorrealização, aí a gente vai ser mais seguro e, portanto, esse dilema do narcisismo já vai ter se diluído, porque nós seremos pessoas e seres conectados. Então, esse dilema da insegurança, né, é que nos leva a olhar demais para fora. Só que eu posso olhar para fora com admiração e posso olhar para fora com inveja. Na inveja, eu destruo o outro, porque não dá para existir 2, não dá para existir 2 pessoas. Tem que ser eu, tudo para mim. Na admiração, eu me inspiro. É isso que a gente olha. Por exemplo, se eu for olhar para Jesus com inveja, o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir Jesus na cruz. Foi isso que nós fizemos. Nós, inseguros que nós éramos, não conseguimos ver aquele ser potente que era, e aí destruímos aquilo para ver se destruía qualquer ideia de modificação profunda enquanto humanidade. Mas quando depois a gente vai fazendo o recurso de compartilhar a chegada não está disponível no dispositivo Mac. É o Siri, é a tecnologia invadindo aqui. E quando eu começo a mudar um pouco a minha percepção, eu começo não mais a invejar Jesus, porque eu percebo que é uma tolice. É uma extrema ingenuidade, né? Invejar esse ser. Eu posso admirar esse ser para tentar realizar dentro de mim um pouco do que ele fez. E aí ele fala, olha, se quiseres me seguir, ou seja, se tu me admiras e queres seguir o meu caminho, pega a tua cruz e me segue. Ou seja, faz a tua parte, faz o teu caminho de trajetória. Então, é muito interessante. Parece uma coisa óbvia, né? Mas a caridade não é invejosa. Parece óbvio, mas ele está percebendo que mesmo nos meios cristãos, e aí vamos colocar talvez para o nosso meio, a gente às vezes é movido pela inveja. O outro está fazendo um trabalho no bem, eu também estou fazendo um trabalho no bem, e aí eu às vezes destruo o outro pela inveja. Toda vez que eu faço um movimento destrutivo, eu estou fazendo um movimento invejoso, né? Um movimento de destruição.
E eu estou fazendo um movimento de vaidade, um movimento que não é de autorrealização. E tem que ter muito cuidado mesmo, porque a gente está envolvido nesse ambiente do parecer, do aparecer. E, mais uma vez, eu coloco Paulo. Qual é a ideia de Paulo de Tarso? Não é que a gente não seja ser ambicioso, mas é modificar a rota. Ao invés da nossa ambição ser egóica apenas, de aparecer, de parecer, e aí fica uma coisa falsa, né? Fica um falso self, né? Um falso eu. Eu estou aparecendo, mas não tenho essência. Eu estou ressecado na essência. Eu posso olhar, e aí uma ambição dessa que a gente está conversando agora, que é uma ambição infantil, por isso que Paulo Tasso fala antes, eu via como criança. A criança é egocentrada, né? O narcisista é uma criança que não cresceu internamente, é uma criança ferida, insegura, que não cresceu, não conseguiu avançar, ficou retido nesse dilema. Então, quando eu olhar para o futuro, né, e conseguir ver mais face a face, aí eu mudo minha ambição. A minha ambição é do self. A minha ambição, como diz Paulo de Tarso, ambicionai as coisas do céu. Ambicionai as coisas de Deus. É a mesma ambição, essa mesma força que, de certa forma, é uma força narcísica, no sentido de... só que transformada em auto-amor para se desenvolver. Então, acho muito profundo, né? Realmente é a centralidade de todo um diálogo psicológico, filosófico, religioso, né? Que Paulo consegue resumir quando ele dá essas características aí, que parecem simplórias, mas eu acho que é bem importante a gente fazer isso que a gente fez aqui. E aí ele coloca, para a gente ir encaminhando, assim, ó, a caridade não se rejubila com a injustiça. Então ele já percebe isso que Kardec está colocando, amor, justiça, caridade, essa ideia da justiça também complementando. É muito interessante, né? Porque a caridade ela é altruísta, né? Ela não é egoísta. Então, na verdade, a caridade ela é o oposto do orgulho e do egoísmo. Essa capacidade de eu poder suportar que o outro exista além de mim, sendo diferente de mim, tendo características diversas de mim, sendo melhor do que eu em muitas coisas, fazendo melhor do que eu aquilo que eu gostaria de fazer, e eu poder reconhecer que esse é o meu limite e ficar bem com isso, e poder bater palma para o outro, é um potencial de maturidade emocional que é muito difícil de atingir. O mais comum é a pessoa se sentir ferida por isso, né? Nossa, o outro está fazendo uma coisa que eu gostaria tanto de fazer, mas eu não consigo, né? Então aí eu fico doído por dentro e falsamente bato palmas. Então o que está em questão é o que está acontecendo por dentro da pessoa. E muito mais aí uma ideia assim de por que a pessoa se sente ferida? Por que a pessoa tinha que ser melhor do que é? Poder fazer um trabalho interno e ver assim, quais são as minhas reais condições. É a parábola dos talentos. Quando nós nascemos, uns ganharam 5, outros ganharam 2, outros ganharam 1. Então, nós temos potenciais, nós temos limitações. É um problema muito grande quando a pessoa nasceu com 2 e ela quer multiplicar por 5. Ela vive sofrendo, ela vive tentando ser mais do que é, e sofrendo por ver que outros que conseguem fazem melhor do que ela, né? Então, mas alcançar essa capacidade de poder ficar bem consigo mesmo e aplaudir aquilo que os outros fazem que são diferentes, isso aí é de uma grandeza enorme. Isso talvez seja a solução dos males da sociedade, né? Quando nós vemos assim que as pessoas que pensam diferente, as pessoas que fazem diferente, as pessoas que conseguem realizar aspectos de coisas que nós desconhecemos, né? Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela me dizia assim, como é que a gente podia entender essa questão do preconceito, né? A questão do preconceito, do fanatismo. E nós conversando, nós chegamos a alguns denominadores da seguinte maneira, assim, talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tenha para fazer na vida seja se desapegar das próprias verdades, se desapegar das próprias crenças, né? E aí a gente vê duas pessoas muitas vezes falando e acha que elas estão dialogando, mas elas não estão dialogando.
Cada uma está defendendo seu ponto de vista. E ambas estão fechadas para tentar ouvir o que o outro está dizendo. Para haver diálogo, é importante ter um mínimo de distanciamento das nossas crenças. Por exemplo, Léo, vamos imaginar que você seja ateu, tá? E eu sou espírita. Tá? E aí a gente resolve conversar. Como é que vai ser um diálogo? Como é que é possível um diálogo entre nós? Você é ateu, eu sou espírita. Ou vice-versa, tá? Para que possa haver produção de diálogo, eu tenho que minimamente me distanciar da minha condição de ser espírita. Para te ouvir. Será que o Léo não tem alguma coisa que eu não sei? Será que a minha verdade ela é uma verdade que ela é absoluta? O Léo vai chegar para mim e vai dizer assim, olha, Sérgio, mas esse negócio da reencarnação eu acho que não é bem assim. Se eu sou narcisista, espírita, narcisista, eu vou dizer, não, mas tu tá errado, tu não sei o que, eu vou tentar ficar te convencendo que a reencarnação existe. E tu, se for também do outro lado uma pessoa narcisista, ateu narcisista, vai ficar me querendo me convencer que a reencarnação não existe. E não chegamos a lugar nenhum, porque não houve diálogo. Para haver diálogo, é preciso haver um desapego da própria crença. Kardec dizia isso, olha, se nós estivermos errados em algum ponto, aí o espiritismo se modifica. Ele colocou isso aí. Colocou como uma possibilidade. Ele não colocou assim, estamos trazendo uma revelação e esta é a verdade absoluta e inquestionável. Ele não disse isso. Ele disse, olha, o espiritismo é progressista. Se nós estivermos errados em algum ponto, a gente se modifica. Ou seja, não há apego. Na própria colocação do codificador já tem essa proposta. Então isso é muito importante que você falou. Porque se a gente for conversar com uma outra pessoa, a gente tem que estar aberto para ouvir. E se eu estiver errado? E se essas verdades que eu tenho não são bem assim? Ou forem diferentes? Sabe? Então, esses são os aspectos narcísicos que nós precisamos trabalhar em nós. Porque senão não há diálogo, não há avanço na conversação. Né? Uma vez eu estava num encontro multirreligioso e tinha um pastor, tinha um padre, tinha um representante budista, tinha um rabino e tinha um representante da Umbanda. Foi muito bacana. E aí uma pessoa da plateia, para provocar a mim e o padre, porque ele fez uma pergunta para os dois, disse assim, como é que vocês se acertam, padre e Sérgio como espírita, para o padre e como católico e eu como espírita, na questão da reencarnação? Ele queria guerra, né? Ele queria ver o circo pegar fogo. Ele queria que houvesse uma disputa teológica ali, né? Como é que vocês se conversariam sobre essa questão da reencarnação? E o padre, uma pessoa muito querida, né, o bispo lá de Porto Alegre, ele olhou para mim, né, o arcebispo de Porto Alegre, ele olhou para mim e fez assim, como quem disse, vai tu primeiro, né? Eu disse para ele assim, aí a minha resposta, provavelmente inspirado numa pergunta para deixar a gente de calça curta numa hora dessa, né? Ele disse assim, olha, daqui a bem pouco tempo, muito menos do que a gente imagina, a gente vai se encontrar e vai saber do que é. Porque a gente vai morrer os dois, nós vamos morrer os dois. Quando nós chegar no outro lado da vida, porque aí tanto o padre como eu, nós acreditamos na continuidade da vida, nós vamos se encontrar e vamos ver assim, olha, esse negócio de reencarnação existe mesmo. Ou, olha, esse negócio de reencarnação não existe mesmo. E aí nós vamos saber quem é que tinha razão nas crenças que teve aqui. E nós vamos se abraçar e vamos seguir se dando muito bem. Neste momento, o que nos importa é a gente se respeitar. Que ele tenha todo o direito do mundo de acreditar que a premissa teológica é a ressurreição, e eu acreditar como espírita que é a reencarnação. Então ficou assim, o padre gostou muito, ele disse, mas é muito bom isso, porque senão a gente fica criando as nossas igrejinhas, fica brigando um com o outro, e de fato daqui a um pouquinho mais a gente já vai saber no lugar onde a gente estiver, tomara que a gente vá para o mesmo lugar, diz ele, para a gente poder conversar sobre esses assuntos que são motivos de conflito e de polêmica, né? Então é isso, é esta alma desarmada para a gente poder se interagir, para a gente poder intercambiar. Porque senão, de outro modo, a gente fica nesse contexto das guerras do mundo, que continuam até hoje, desde os tempos idos até os tempos que estamos. Sérgio, devido ao nosso pensamento, que essa lei, na verdade, ela se desdobra, né, na culminância
da perfeição moral, que seria, na verdade, não a lei, mas uma consequência, né? Olha, com tudo isso, a consequência é uma evolução, é um aprimoramento, né? Então, acaba fazendo um link com o último desdobramento que a gente queria conversar, que é a justiça. A justiça na medida de que eu recebo aquilo que eu dou, né? A balança, a via de mão dupla. Porque, por exemplo, quando eu faço caridade e sinto caridade, eu fico com algo em mim, né? Eu fico me sentindo bem, me sentindo em paz. Eu fico com esse estágio de céu interior que o Sérgio falou. Eu fico com essa plenitude possível para o nosso estágio. Ou seja, eu já recebo algo. A justiça é a consequência, ou seja, é aquilo que a vida me dá, é aquilo que eu recebo, é aquilo que eu me dou diante das coisas que faço, das coisas que sinto. Que a ideia de que a gente está querendo colocar, veja, é que basicamente o quê? Uma ação, ela precisa vir imbuída de uma intuição, de uma sensação, porque senão ela fica uma ação desafetada, uma ação, portanto, externa. Essa ação externa, ela até vai modificar o nosso eu, mas vai demorar muito, né? Vai demorar muito, fica uma coisa mecânica, talvez daqui a não sei quantas reencarnações. Eu aprendi primeiro a... É um avanço, né? Eu não estou fazendo uma matança, já estou começando a fazer algo de neutro. Aí daqui a pouco eu faço uma filantropia, daqui a pouco eu já faço uma filantropia engajada, daqui a pouco eu já faço um sem... Ou seja, é todo um caminho. Mas o que a gente está colocando aqui, como sendo o ápice mesmo da lei, é aquele que caminho de ação, sentimento, né? Ou seja, a caridade não apenas como um ato externo, mas como um ato psíquico, um ato psicológico, um ato que me invade, né? Então, quando eu faço isso, eu já me sinto bem. Isso já está me falando da justiça, né? A caridade também como uma perspectiva de... Não sei se já aconteceu isso. Uma vez eu tinha passado, Sérgio, num concurso, e aí me parabenizaram, tudo, e eu fui tomado de uma percepção assim, olha, mas eu agradeço, óbvio, os parabéns, mas eu me senti impelido, sabe, meio que compelido a distribuir os louros com todas as figuras que fizeram parte da minha trajetória, desde meus pais, a meus professores. Por quê? Porque aí eu pensei assim, uma coisa de justiça, uma coisa de ser justo, ou seja, dar, né, o devido valor às pessoas que fazem parte. E aí dar o valor devido a Deus, né, porque sem Ele somos nada. A gratidão, né? A gratidão. Então, é uma consequência, né? A justiça como uma consequência da gratidão, portanto, uma consequência da caridade. Essa coisa mais envolvida, assim, né? E acho que isso já nos fala que a gente vai se aperfeiçoando, porque a gente fica mais satisfeito, né? E aí a ideia de que no pilar inicial, no patamar inicial de todas as leis morais e de todas as virtudes, está a virtude da humildade, que é saber aquilo que se é, nem mais nem menos. Não é uma falsa modéstia, mas é entender que, olha, nós não somos autossuficientes. Estamos caminhando para tentar ter mais autonomia, mas a autonomia leva em conta a interdependência saudável que todos nós temos. Aí é uma justiça, nesse sentido mais profundo de ser justo, né? Aquilo que nos conecta uns aos outros, nos conecta conosco, com Deus, nessa via de mão dupla, de dar e receber nessa perspectiva natural, e não ficar esperando o recebimento do aplauso egóico, mas o recebimento do self, que é automático, o recebimento da sensação de um pouco mais de plenitude, né? Sim, Léo, assim, fiquei pensando que é interessante a tua colocação, que nos reporta ao conceito de justiça como uma capacidade ou uma condição interna também, né? Nossa. Eu fiquei pensando aqui, enquanto tu falavas, no sentido de expandir um pouquinho mais esse conceito, de que a justiça que está nessa lei de justiça, amor e caridade é a justiça divina também, né? Porque se a gente entender que existe um Deus que é justo e bom,
ele precisa ter instituído leis que facultam vantagens para quem desenvolve o amor e a caridade. Então, assim, a consequência de quem é amoroso e caridoso é diferente da consequência de quem é maldoso e invejoso. Nesse sentido, Deus é justo em suas leis, porque ele não é uma questão de premiar, ele possibilita experiências através das reencarnações, através do nosso desenvolvimento, de nós trilharmos por caminhadas que vão nos levar a uma coisa ou outra. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais amorosos, mais caridosos, nós vamos nos despojando de enfermidades, de doenças, de desequilíbrios. É isso que faz com que um espírito evolua. Quando Deus instaura sua lei natural, onde estão as leis morais dentro da lei natural, ele estabelece que existe um progresso. Quanto mais invejosa uma pessoa, mais ela sofre. E isso é a justiça. Justiça divina, porque a cada um conforme as suas obras. É justiça, lei de justiça. Quanto mais amorosa uma pessoa, mais ela se nutre desse amor. Quando nós estamos, de fato, de uma forma verdadeira, nos entregando a um trabalho de amor ao próximo, nós nos engrandecemos. Ah, a pessoa não sofre, não tem algum... Não, ela sofre, ela muitas vezes pode ter problemas, etc. Mas tem algo dentro dela que se acorda, que se ativa. E nós sabemos, por informação dos espíritos, que estes indivíduos, quando desencarnam, vão para condições espirituais muito melhores. Lei de justiça. É isso que Jesus diz, que ao justo será concedido a beatitude. Não é uma premiação externa, é uma conquista interna. Então, a justiça de que se fala, sobretudo, é a justiça de Deus que está inscrita na nossa consciência. E aí sim é o assunto para o nosso próximo encontro. Como é que ele está dentro de nós? Como é que nós conseguimos executar esta lei e essas leis com um Deus que sinaliza de dentro, não um Deus que sinaliza de um altar, ou sinaliza de um livro, ou sinaliza de um crucifixo, ou que está presente numa cerimônia. Não, não, não. Esses são deuses representados. Mas o Deus verdadeiro, ele está dentro de nós. Então, esta força suprema, causa primária de todas as coisas, ele é, sobretudo, justo e bom. Ele é justo porque nas suas leis não há lugar para injustiça. A cada um segundo as suas obras. E a sua grande bondade é nos dar a oportunidade de estar aqui e de ter sempre uma nova oportunidade para desenvolvermos as nossas capacidades. Fica então o convite a você que nos assistiu hoje para nos acompanhar nas terças-feiras, 8 horas, na TV Mansão do Caminho, no YouTube, e acompanhar também a culminância desse estudo sobre as leis morais, sobre o cérebro triuno, sobre a mensagem de Calderaro, em um livro No Mundo Maior, sobre o nosso próprio autodesenvolvimento, autorrealização, na questão da perfeição moral, que certamente é um dos capítulos mais teóricos para nós, mas a teoria alimenta a esperança de um dia chegarmos lá. Então, por isso que precisa ser falada, pensada, intuída. Mas toda vez que a gente fala de pureza, é que nem o capítulo da pureza, das bem-aventuranças, né? É um capítulo talvez mais teórico ainda, porque somos ainda caminheiros. Mas fica o convite para que a gente possa estar junto, Sérgio. Fica dado o convite.